placa, ele não tinha uma denominação. Ele se reunia unicamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se iniciou, se não, irmão Juliano, com 120 pessoas, não é isso? Depois Deus foi agregando, parece que depois chegou mais 3.000 almas. E assim foi se expandindo através de Jesus Cristo, quando ele falou: ide por todo o mundo, ensinai as nações a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos por todo o mundo. E sabemos que transcorreu-se, vieram muitos heróis da fé, muitos pais da fé, que vamos aqui suprimir, né, irmãos? Nós passaríamos a noite, de repente a semana, para falar de todos os pais da fé, grandes homens que batalharam para que o Evangelho fosse proclamado, para que hoje nós tivéssemos a Bíblia na nossa língua, enfim, para que nós pudéssemos conhecer o Evangelho. Houve um trabalho de várias denominações, de vários homens de Deus, irmãos. Então, mas a nossa origem mais próxima se iniciou-se então com o irmão Luiz Francisco, um italiano de origem austro-húngaro, e ele foi para os Estados Unidos para buscar condições materiais. Mas quando ele chega nos Estados Unidos, ele ouve a pregação do Evangelho por meio do irmão Michel Nardi. O irmão Michel Nardi era um crente que também não carregava a placa de igreja. Ele anunciava o Evangelho, tinha um sistema simples de anunciar as coisas de Deus, e ali o sistema dele, juntamente com a sua esposa, voltar um pouquinho antes. O irmão Michel Nardi era um homem muito rico, tinha muitas propriedades, tinha muitos bens, tinha muitas ações na bolsa de valores, mas tinha um amigo dele que amava muito ele, deu uma porção da Bíblia para ele. Falou: olha, se eu não tiver a Bíblia, eu sei que você não vai ler, mas leia uma porçãozinha da Bíblia. E aquele amigo dele começou a orar para que o irmão Michel Nardi se chegasse ao Evangelho. Mas o irmão Michel Nardi, uma pessoa de posição, do dinheiro, não queria saber das coisas de Deus. Mas um dia ele acatou o conselho do amigo dele e foi começar a ler as Escrituras Sagradas, irmãos. E ali Deus converteu o coração dele. Ele abandonou sua riqueza, abandonou tudo e foi viver lá no meio do mato, lá onde não havia nada, sem luz elétrica, sem aquecimento, sem fogo, sem nada. E ficou por meses escondido. Os amigos dele procuravam ele e não achavam, porque ele comeu tanto a Bíblia que ele queria se aproximar de Deus tanto que não queria saber de mais nada das coisas materiais. E aí os amigos dele demoraram para encontrar ele, quando encontraram ele, falaram: olha, Nardi, está certo, você alcançou a fé de Jesus Cristo, mas também não é dessa forma, você deve voltar, você deve ensinar de fato como ele servia a Deus. E ali Deus preparou o casamento dele. A princípio ele foi servir a Deus na igreja Metodista Livre. Lá Deus preparou o casamento dele, preparou uma cara serva de Deus. E ali Deus preparou que aquele casal se tornasse evangelista. Eles eram italianos, então eles começaram a lançar um plano de como ganhar os italianos que estavam ali nos Estados Unidos, buscando meios de vida para trabalhar. Era dificultoso, eles não conheciam a língua, era muito ruim para eles. Estavam num país desconhecido, sem saber falar aquela língua estranha. É complicado, não é? Mas de repente o irmão Michel Nardi pensou: eu vou evangelizar esse povo italiano e ao mesmo tempo vou ganhar eles para Cristo. Então vamos ensinar a Bíblia para eles, vamos ensinar o inglês, mas eles lendo a Bíblia. Eles vão ter que ler a Bíblia para poder aprender o inglês. Então a esposa dele começou a fazer cursos de costura e diversos cursos para trazer aqueles italianos junto ali para a comunidade cristã, sem pregar placa de igreja, somente o Evangelho e Jesus Cristo. E o irmão Michel Nardi então começou a um trabalho com aqueles italianos e pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia para aqueles italianos. E ali ele então aprendeu inglês, lendo a Bíblia. E um dos amigos do irmão Francisco estava participando dessa reunião e falou: olha, de repente, se você aprender inglês, você vai ter melhores condições aqui nos Estados Unidos. Então o irmão Francisco foi lá para aprender o
da Santa Ceia. Acho que no Brasil acho que é um pouquinho diferente da presbiteriana americana, mas lá foi dessa forma que ele foi recebido. Aí ele mandou uma carta para o irmão que evangelizou ele, o irmão Nardi. Olha, eu estava orando e eu escutei uma voz por três que me disse dessa maneira. O irmão Nardi falou para ele: se tu escutou e se tu sentiu, então cumpra o que você deseja, faça. E mesmo assim ele ficou ali mais alguns anos, se eu não me engano, mais 9 anos ainda, tentando fazer aqueles irmãos entender o batismo por imersão. Como não houve entendimento, o pastor foi viajar para a Itália, ele se encontrava em Cincinnati, e naquela cidade, então ele, aliás, em Cincinnati foi quando ele ouviu sobre o batismo. Ele estava em Elgin. Em Elgin, ele falou para o irmão Beretta. O irmão Beretta era um irmão solteiro também, já de idade, ele era pai